Boa noite, pessoal. Tudo em paz com vocês. Vamos dar início aqui ao nosso encontro. Eu tenho duas coisas para falar para vocês. Eu comecei a corrigir aqui os trabalhos. Deixa eu só parar a apresentação por um momento aqui. Pronto. Boa noite. Já está gravando, tá? Estou gravando agora a partir do momento que eu abro a aula, que é para não esquecer. Pessoal, eu estou corrigindo o material lá no Classroom e tem duas atividades, talvez as mais importantes, que tem pouca gente ainda. Aliás, que tem algumas pessoas que ainda não entregaram, tá? Então vou mostrar aqui na tela para vocês quais são as duas atividades. Quais são as duas atividades aí, por favor, vocês procurem resolver, tá? Essas atividades. Ó, e lembrando, nós só temos até quinta-feira, viu? Olha só, aqui, essas duas atividades eu coloquei hoje à tarde, tá? Mas já essas atividades são para a segunda etapa. E as atividades que tem mais gente a entregar o trabalho é essa daqui, que é a obtenção da perda de carga unitária, tá? Essas pessoas estão pendentes à entrega. Verifiquem se vocês apertaram o botão de devolver e se tiverem alguma dificuldade quanto à leitura dos gráficos, né, da perda de carga, vocês vêm falar comigo, como alguns já vieram e eu meio que tirei um tempinho para dar uma aula particular sobre esse levantamento, tá bom? Então, mesma coisa para vocês, se vocês tiverem dificuldade com esse tema aqui. Outra atividade, deixa eu só tirar um print aqui que é para colocar lá no grupo, né? Outra atividade, pessoal, deixa eu ver, essa daqui que tem nove, ó. Uma tem oito, outra tem nove. E essa daqui é a resenha da leitura do artigo sobre compatibilização que eu passei para vocês, tá? Essa resenha é importante, tendo em vista que vocês, quando forem projetar, cadê vocês? Quando vocês forem projetar uma arquitetura, muitos outros projetos vão ser necessários para viabilizar a sua arquitetura, tá? Então, tirem da cabeça esse pensamento antiquado e auto sabotador de que o trabalho de vocês é apenas, né, dimensionar os layouts, não apenas, porque isso está muito trabalho, mas dimensionar os layouts, pensar no conforto, funcionalidade, ou seja, o projeto arquitetônico. Não é apenas isso, tá? A arquitetura, ela deve ser compreendida desde a concepção do projeto até o uso do projeto, tá? Ou seja, o seu trabalho não acaba quando você entrega a prancha. Vocês não são desenhistas, vocês não são apenas projetistas, vocês são arquitetos que influenciam na utilização do ambiente, influenciam no uso, na vivência, né? Ou seja, o objetivo final de trabalho da gente são as pessoas e não os projetos em si, tá? Então, você vai precisar de outras disciplinas, de outros projetos para viabilizar a arquitetura de vocês. Então, exemplos mais próximos, né? Aqueles que você sabe que existem. Estrutura, instalações, sejam elas hidráulicas, sanitárias, elétricas, telefonia, redes, combate a incêndio, tá? Tudo isso. E ainda tem refrigeração, sistema de refrigeração, né, de alguns ambientes. Você tem sistemas específicos de alguns tipos de projeto, como por exemplo hospitais. Então, tudo isso faz parte da arquitetura. Não adianta você tentar trabalhar um item específico, não, né? Ou seja, eu vou fazer somente a arquitetura. Seu projeto que você entregou vai ser completamente diferente do que vai ser executado de verdade. E isso pode
prejudicar o uso da edificação. E assim o seu trabalho não foi tão eficiente, tá? Então, esse trabalho sobre compactabilização, essa resenha sobre compactabilização, realmente é muito importante, tá? Para o nosso andamento da disciplina, entenderam? E eu, inclusive, vou trabalhar uma dinâmicazinha aqui, uma das aulas, uma dinâmica sobre um outro tema, claro, mas ainda voltado para a compatibilização, tá certo? Eu estava até pensando durante a compatibilização, falar um pouco sobre BIM. A gente lá no escritório, nós estamos trabalhando alguma coisa sobre BIM, mas ainda, confesso, não somos ainda especialistas, nós não estamos ainda, né? Eu e a equipe não estamos ainda por dentro de todas as ferramentas e como implementar o BIM de uma forma mais satisfatória, tá? Mas só para vocês entenderem, o BIM, resumidamente, é uma evolução da compatibilização. É um nome bonito para compatibilização, certo? O que antes era feito na mão, um profissional de compatibilização pegava o projeto de arquitetura, de estrutura, e ia fazer ali um apurado, né? É o que nós fazemos hoje. No BIM, quando você faz uma alteração, quando o engenheiro, por exemplo, faz uma alteração no projeto estrutural, os arquivos que o arquiteto usa já são atualizados. O arquiteto já vê as alterações, tá? Então, é uma coisa mais assim automatizada. Isso a gente hoje faz, só que ainda manual. Tipo, eu mando o arquivo para a arquiteta, o arquivo da estrutura, e ela compõe lá na arquitetura para ver quais são vamos dizer assim, quais são as influências, né, do projeto. Então, instalações do mesmo jeito, tá? Eu eu vou até abrir aqui, eu vou até abrir aqui para vocês verem como é que a gente está trabalhando nessa parte de compatibilização. Não é hidráulica, porque a hidráulica ela é um pouco mais complexa aqui para a gente fazer no sistema, no software, mas eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que a gente está fazendo aqui no, na elétrica, tá? Eu vou abrir do SketchUp, porque o Revit é um pouco mais lento para abrir e para mostrar para vocês. Hoje em dia você tem muita ferramenta interessante para você pegar a arquitetura e colocar as interferências de outros projetos dentro dela e vice-versa, né? Então, se vocês estiverem vendo aí minha tela, se estiverem vendo minha tela aí, ó, opa, aqui. Isso daqui é um projeto que a gente está fazendo uma compatibilização dele, tá? Esse amarelo que vocês estão vendo são as instalações elétricas, tá? Não são as instalações hidráulicas ainda. Nós estamos fazendo a compatibilidade com a estrutura, certo? Então, tem alguns elementos que estão sendo cortados e nós vamos fazer algumas adequações, uns reforços aqui na estrutura onde está sendo cortado, tá? Então, essa daqui, por exemplo, algumas vigas vão precisar ser furadas, não tem um furo para passagem das tubulações. Então, isso daqui é o que a gente faz hoje com a compatibilização. Só que já há ferramentas para você fazer uma alteração em uma disciplina, né? Por exemplo, lá no estrutural do meu escritório, eu faço uma alteração no estrutural ou nas instalações hidráulicas e elétricas e já faço um upload para uma pasta compartilhada e o arquiteto já, quando abrir o arquivo do Revit, por exemplo, o Revit já pergunta, ó, você quer atualizar? Paulo Roberto atualizou o projeto tal. Você quer atualizar a, o IFC? Você quer atualizar o 3D? Aí você bota assim, você já visualiza todas as alterações e vê essas incompatibilidades se houverem, tá? Então é isso. Ainda aqui nós estamos fazendo ainda meio que manual, certo? Mas
Nós estamos fazendo ainda meio que manual, porém já é um engatinhando, né, no BIM, tá? Que é a compatibilização, só que de forma automatizada. Resumidamente é isso. Então o arquiteto ele tem que trabalhar com essa mentalidade. Por que que é importante eu estar falando isso aqui com vocês? Porque, gente, no mercado hoje, eu trabalho aí com uns 8, 10 arquitetos, já trabalhei com 8, 10 arquitetos, projeto, né? E destes, só duas arquitetas, né? Aliás, três, né? Tem o Rafael também. Três arquitetos que disponibilizam os arquivos IFC para a gente trabalhar, para a gente compatibilizar. E isso é assim, ainda tem que haver uma mudança de posicionamento entre os profissionais, né? Quem estuda comigo sabe que desde o começo eu não nego que existe sim uma briga de ego entre arquiteto e engenheiro, completamente estúpida. Confesso que assim que eu me formei, era assim mesmo, eu achava que arquiteto era boçal, que tinha problemas de fornecer arquivos, de estar conversando, inacessíveis quando a gente precisava ligar para tirar uma dúvida. E, e aí, quando eu entrei na faculdade, eu vi que isso realmente existia, inclusive dentro da faculdade existia isso, né? Vocês não, vocês já estão num clima assim, um pouco mais ameno. Mas as primeiras turmas, você tinha uma certa, você percebia uma certa afeição, né, assim, a esse pensamento aí antiquado. E aí a gente, né, eu, Sâmia e outros engenheiros que passaram pela FJM, a gente começou a trabalhar, a gente até conversava isso lá na sala dos professores, a gente começou a trabalhar, olha, vamos tirar isso da cabeça deles, que Niemeyer não chegou onde chegou sem conversar, sem ter uma parceria com o engenheiro. Tem dois engenheiros, de cabeça agora eu não vou lembrar o nome, que eles trabalharam com Niemeyer diretamente na concepção dos projetos dele, tá? Então, Niemeyer não ia chegar onde chegou se ele fosse simplesmente arquiteto e simplesmente, ó, não quero saber de falar com engenheiro, não quero trocar experiências, eu não quero conversar sobre os projetos. Então, assim, quanto mais você se preocupa com o resultado final do seu projeto, que é o uso da edificação, e esquece todas as outras picuinhas ou egos e problemas que possam ter no caminho, o resultado é bom para você também, né? Porque se é bom para o cliente, para quem vai usar, é bom para você também, tá? Então, o resultado final é muito melhor. Essa mentalidade, eu já estou verificando aí um resultado positivo. Alguns alunos que já se formaram, eu fiz o projeto, não a execução. Eu fiz o projeto de umas casas lá do Crato, que a gente trabalhou uma compatibilização ainda a nível baixo, né? Simplesmente uma troca de SketchUp que já ajuda. O SketchUp é uma das ferramentas que eu posso sim, eu posso exportar para o Revit, eu posso exportar os arquivos para o CPCAD, eu posso exportar para o Teclabim, eu posso exportar para o SketchUp. O próprio AutoCAD tem, fica pesado, mas não é muito legal. Mas o próprio AutoCAD você tem ali possibilidades 3D que a gente vai visualizar as incompatibilidades, né? E aí, eu uso muito o SketchUp porque ele é leve, tá? Então aqui para vocês verem, ó, esse arquivo aqui, ó, eu já mostrei isso para outra turma. Eu acho que é interessante a gente compartilhar isso com vocês, principalmente que vão ser futuros arquitetos. Isso daqui é um projeto de uma arquiteta. Esse é o projeto de uma arquiteta. Esse 3D, essa modelagem 3D é dela, que ela forneceu. E aí a gente fazendo o projeto estrutural, né? A gente utiliza aqui o SketchUp para ver as. É óbvio que a gente vai sempre chegar no Revit no final, mas aqui, como é muito mais rápido, a gente identifica os erros de lançamento, né, de compatibilização, e já faz essa correção. Então, olha só,
Aqui, está movimentado aqui, mas vai dar certo. Aqui a gente faz uma compatibilização para ver quais são as influências. E a gente já passou algumas coisas aqui para arquitetos. Aqui tem desenvolvimento ainda. Então você começa a ter ferramentas de compatibilidade aqui de todos os projetos. Do mesmo jeito, você pode fazer um desse, como está nesse outro arquivo aqui, ó, do projeto elétrico. Esse daqui, por exemplo, ó, é projeto elétrico. Só tirar ele daqui, vai aparecer uma emaranhado aqui, mas é porque as instalações elétricas são assim mesmo. Então aqui eu tenho caixinhas, quadros de distribuição, é, caixas de passagem, sistemas de. Essas caixas aqui, se eu não me engano, são do sistema de internet, TV, cabos pequenos de internet, TV. Então, isso aqui são as instalações elétricas. E do mesmo jeito tem as instalações. Eu acho que eu movi para cima aqui. Foi. Tem as instalações de hidráulica, tá? Do mesmo jeito. Só que aqui a gente ainda tem uma certa restrição lá no software, que faz os cálculos lá de hidráulica, que ele não exporta em 3D. A gente vai comprar um software ainda que trabalhe isso. Então é um investimento que ele é muito útil porque você vai trabalhando as compatibilidades, tá? Então, por exemplo, ó, qual foi o resultado desse daqui? O resultado desse daqui, eu vou ter que fazer alguns reforços e eu vi que muita viga estava sendo furada, vamos dizer assim, né? Para a passagem das tubulações. Então, eu já vou usar eletrocalhas, ao invés de usar eletrodutos rígidos, eu vou usar eletrocalhas que fica mais organizado e influencia menos nas vigas, porque ela passa por debaixo das vigas, entre o forro e a viga, tá? 5, 10 centímetros ali, beleza? Já conversei com a arquiteta, ela disse que não tem problema rebaixar um pouco o forro, tá? Aumentar o rebaixo do forro. Então, o projeto, o resultado final de um projeto desse é bem mais interessante. Por exemplo, aqui, a gente foi verificar, ó, esse ressaltozinho do pilar nessa parede, porque esses pilares aqui da extremidade não conseguiram ficar apenas com 15, tá? Outra coisa que a gente viu aqui foi uma janela. Aqui, ó, a estrutura ela veio nessa janela aqui e para mim ficou um pouco mais difícil de eu mudar esse pilar para cá, porque eu ia aumentar o vão desse pilar para esse, né? Se eu passasse essa estrutura todinha desse pilar de cima a baixo para esse lado de cá. E eu conversando com ela já vai afastar essa janela para cá. Ela achou até bom afastar essa daqui para cá e essa para cá, para ficar tudo alinhado, tá? Então tudo é conversa e aí você vê quais são os pormenores das interferências, tá? Então isso aqui é engatinhar com BIM, ainda não está de forma automatizada, porém a gente já tem uma compatibilização. Por isso, essa atividade que eu mostrei para vocês aqui, ela é tão importante, certo? Então, por favor, respondam. Esses são os alunos que estão pendentes lá nessa atividade. Tudo bem? Bom, esse breve comentário sobre compatibilização. Alguém tem alguma dúvida aí? Então, por favor, responda essas duas atividades para gente, para ninguém ficar para trás, tá certo? Que eu estou corrigindo essa semana até quinta-feira esse para compor a nota da AVIU, tudo bem? Bom, pessoal, vamos lá. Olha só, tem uma bibliografia, o livro do Hélio Creda e do Carvalho Júnior chamam a estrutura de instalações de drenagem da água dos telhados, chamam de esgoto pluvial. Eu, particularmente, não sou muito adepto a essa nomenclatura, porque traz aí para você uma ideia de que isso é um esgoto, deve ser
destinado a algum lugar longe da edificação. A água da chuva, ela, ela é suja de uma forma muito, vamos dizer assim, ela é contaminada apenas por agentes físicos. Ou seja, é uma poeira que está lá em cima do telhado, no máximo algum resíduo biológico de um cocô de pássaro que está lá em cima, tá? Então, nenhum contaminante, assim, nenhum contaminante que realmente agrida essa água, possibilitando isso, né, esse baixo nível de contaminação, favorece muito o uso dessa água para outras coisas. Vocês viram no projeto de esgoto daquela casa que eu abri, que aquele projeto tinha a utilização de água do banheiro, né, do box do banheiro e das pias do banheiro, utilizando para aguar o jardim. E a chuva, do mesmo jeito. O da chuva é mais fácil ainda de usar, porque o sistema de tratamento é basicamente uma caixa de areia, tá? Só uma caixa de areia, um filtro, alguma coisa assim. Já naquele exemplo que eu dei para vocês, que eu mostrei o projeto, tinha uma estação de tratamento pequenininha, né? Pequenininha entre aspas, ela tem uns 2 metros por 1,5 metro, mas ela fazia o tratamento dessa água e tem que ter uma manutenção maior e tudo mais. Mas para a água da chuva, não, a manutenção é mínima, tá bom? A manutenção ela é muito pouca. É uma caixa de areia, uma grade, uma telazinha para fazer a filtragem e você faz uma limpeza física, não é nem mal cheiroso, não. Faz uma limpeza, joga numa sacola no lixo, que pode ir para o lixo normal mesmo. Não precisa fazer incineração ou coisa parecida, não, tá? Como de a caixa de gordura, por exemplo, não. Lá realmente é um material que teoricamente é para ser incinerado. Infelizmente a gente sabe que como nós não temos um aterro sanitário na cidade, né, na região metropolitana de Juazeiro, a gente sabe que, infelizmente, a destinação é o lixão, né? Vai contaminar de alguma forma ali o solo. Então, botem na cabeça, assim, de vocês, de sempre tentar reaproveitar, ou no caso, guardar a água da chuva, tá? Uma cisterna, tem cisternas hoje que são prontas, você só cava o buraco, coloca ela dentro, acabou, né? Não precisa fazer impermeabilização, não precisa fazer nada. Então é muito mais interessante, tá? Então, por favor, tentem trazer aquele conceito de casa ecológica para o projeto de vocês, bem mais interessante. Isso no projeto arquitetônico é só uma proposta, você não precisa dimensionar nada, nem fazer. É só realmente pegar um espaçozinho dos recursos e botar projeção, projeção do sistema de tratamento e reuso de água. Pronto. Feito isso, o cliente vai decidir se ele vai fazer, mas você já tem ali uma predisposição, ó, sistema de reuso. Aí ele, eventualmente ele vai perguntar por que esse sistema de reuso? Aí você explica, olha, é óbvio que você tem que ser tendencioso para viabilizar, né? A dizer, olha, vai ter uma redução aqui no custo do seu gasto com água, você vai aguar o jardim com a água do reuso, então você vai economizar a água lá da CAGES. E principalmente quando você tem coleta de esgoto, a taxa de água é bem carinha, tá? Se você parar para pensar que, por exemplo, eu morei muito tempo em sítio. Quando eu fui morar em cidade, né, lá em Salvador, passei um tempo morando em Salvador, a taxa de água eu fui pagar pela primeira vez. Minha nossa, paga água. Parece uma coisa absurda assim, mas para mim é um absurdo estar pagando água. A gente pagava a energia do motor que tirava do cacimbão, mas não pagar efetivamente a água. Então, muitas vezes você pagar R$ 100, R$ 120 de água é chato, porque é um bem ali que teoricamente é da humanidade, né? Mas lembrando, você paga pela conveniência da água está sendo disponibilizada para você, não pela água efetivamente, tá? Então tentem propor isso nos projetos de vocês, tá certo? Então agora eu vou iniciar o assunto sobre águas pluviais. É uma coisa bem simples, tá? Águas pluviais é o seguinte, ó, duas características. Você tem que saber de onde ela vem, para onde ela vai. Se você for fazer o reuso, saber quais são os elementos que você vai utilizar para fazer o reuso. E há uma característica das águas pluviais
é que ela é bem semelhante ao esgoto no que diz respeito às inclinações. Você é um conduto livre, ou seja, a pressão dentro do tubo é igual à atmosférica. Lembram disso, né? Isso aí você não pode esquecer nunca, viu? Conduto livre, pressão dentro do tubo é igual à pressão atmosférica, tá certo? Então, assim como esgoto, por isso que está agora nessa segunda etapa, né? Assim como esgoto, as águas pluviais, tubulações de águas pluviais em um prédio ou na rua, elas são condutos livres, tá certo? Elas precisam de declividade para que haja o escoamento. Hoje nós vamos falar sobre instalações prediais. Hoje tenta, Elisângela. Pessoal, é só a Elisângela ou tem mais alguém com problema aí de eu estar travando? O meu tá ok. Elisângela, tenta sair aí rapidinho. Eu não vou. Tenta sair e volta, por favor. Vou esperar ela aqui. O áudio E, tá ok, professor. Acho que é mais a imagem que tá travando um pouco. né? Mas se o áudio tiver ok, é o importante. Aí, ó, hoje nós vamos falar sobre instalações prediais. Como é simples, é basicamente uma aula. Eu vou realmente disponibilizar aí um período para tirar dúvidas. Vou fazer revisão ainda também, mas vai ser basicamente uma aula. E na próxima aula a gente já vai falar sobre instalações de não mais prediais. Não vamos falar sobre drenagem urbana. Vocês também são urbanistas e é importante que vocês saibam um pouco da infraestrutura que tem ali no arruamento, nos passeios, certo? Infraestruturas necessárias para a hidráulica, que no caso é drenagem urbana, água, abastecimento de água. Já falei para vocês que tem uma tubulaçãozinha ali de 75 milímetros, né, 60 milímetros passando na frente da rua, no meio, não é no meio efetivamente da rua, né? Mas está passando a tubulação ali na rua para abastecer todas as casas. E é até interessante, pessoal, vocês que são urbanistas, se vocês leem o plano diretor da cidade, né? Vocês vão ver, e é óbvio, isso todo mundo sabe, mas muita gente esquece, que o passeio, né, a calçada, ela é pública. E, infelizmente, devido à falta de padronização das calçadas, as instalações hidráulicas que são de infraestrutura, que são necessárias no meio urbano, né, água, esgoto e drenagem urbana, elas são posicionadas no meio da rua. A drenagem urbana, nós vamos ver na aula que nós vamos falar sobre isso, ela realmente ela é grande. E ela sendo grande, ela tem que ser realmente no meio da rua, tá bom? São tubulações maiores aí de 80 centímetros, 1 metro. Mas coleta de esgoto e abastecimento de água poderiam ser nas calçadas, né? Nós, por exemplo, nós fizemos um projeto de um condomínio, projeto hidráulico, né? Abastecimento de água de um condomínio, e nós tínhamos uma calçada de 2 metros, com um passeio de 1,20 m, 80 centímetros entre o meio-fio e esse passeio. É aquele tipo de condomínio mesmo, que você tem um trechinho do meio-fio até a calçada, você tem realmente uma grama, né? Ali naquela grama, o arquiteto já com certeza tinha uma experiência sobre isso. Naquela grama ali, eu coloquei um monte de tubulação, tanto elétrica dos postes e abastecimento das casas, porque não era poste aéreo, como também abastecimento de água. Fica mais caro? Fica. Mas, gente, toda vez que a Cagés for fazer uma ligação de água na casa, ela não precisa ficar quebrando o asfalto, entenderam? Por que que as ruas da cidade são todas cheias de remendo? Porque a concepção de infraestrutura foi sufocada, muitas vezes pelo crescimento rápido da cidade, ou mal pensada. Então, as pessoas tomam a calçada como sua, mas na verdade a calçada ela é pública. Então, por exemplo, aí infelizmente, devido a uma ausência de manutenção do poder público nas calçadas, dos passeios, aí a pessoa vai lá, reforma sua calçada, deixa ela bonitinha e ó, ela gastou dinheiro ali,
ela acha que é dela, tá? Mas não é. Então, por exemplo, no Crato, teve uma intervenção no Crato, nas calçadas ali de algumas ruas do centro. Pô, ficou magnífico aquilo ali, né? É um intertravado, semi-permeável, né? Já diminui um pouco o escoamento superficial de água. Isso tudo a gente vai falar. Melhor deixar para falar na outra aula, porque senão a gente vai adiantar o assunto e gastar mais tempo aqui falando sobre drenagem urbana do que lá, tá bom? Então a gente conversa mais na aula sobre drenagem urbana. Então vamos voltar aqui, ó. Espero, Elisângela, que tenha melhorado aí, tá? O importante mais é a voz, beleza? Ó, drenagem de águas pluviais. Aqui nós estamos falando ainda do sistema predial, tá? Não é urbano. Então, são instalações, são instalações dentro de edificações, dentro de prédios, casas, etc. Tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, o que é que são águas pluviais? Prestem atenção no contexto, né? Eu tenho o contexto água pluvial e instalações, né, drenagem de águas pluviais. Então, a água pluvial é o que tem que ser drenado. Instalações é o que drena, tá? Então vamos lá. Água pluvial, volumes de água oriundo de precipitações, tá? Chuva, água da chuva. Como vocês sabem, toda vez que você faz um projeto, ele ocupa um espaço, né? Que vocês chamam de área. Vocês calculam o recuo, né? A taxa de ocupação do solo, a área que está ocupada pela edificação, e os recuos são as áreas que teoricamente são permeáveis. Por que teoricamente? Porque muita gente, e as instituições que financiam isso estão fechando os olhos, muita gente obedece o recuo e impermeabiliza, né? Ou seja, bota um piso nos recuos. Aí lasca tudo, porque os recuos eram, dentre outras funções, mas uma das funções é permitir que a água tenha uma, vamos dizer assim, uma permeabilidade. A água permeie no solo. Para que isso? Para reduzir a quantidade de água que escoa superficialmente nas cidades. Então, quanto mais pavimentações semipermeáveis ou permeáveis você usa, menos água escorre, né, nas ruas. Ou seja, tem aqueles alagamentos que todo mundo reclama, parte dele poderia ser reduzido, diminuído, se houvesse uma obediência aos processos, né, às legislações presentes no plano diretor da cidade, que tem que ter área permeável no seu lote. E muita gente desrespeita isso, né? E é difícil você fiscalizar, porque você vai chegar para a pessoa, eu quero botar um piso aqui na minha casa. Não, não pode, a prefeitura não permite. A prefeitura nunca vai vir aqui em casa, né? Nunca vai abrir a porta aqui e fazer uma fiscalização. Infelizmente, é isso que acontece. Por que que é importante eu captar as águas da chuva? É o seguinte, apesar de muita gente estar acostumado a ter uma queda de água, por exemplo, na saída da casa, né? Você não tem uma calha, é um problema, porque muitas vezes você está, vamos dizer assim, saindo na hora de uma chuva e a chuva nem está assim tão pesada para você chegar no carro, por exemplo, ou no ônibus, né? Mas na porta da sua casa tem uma cachoeira, literalmente. Então você se molha mais por essa cachoeira do que realmente pela chuva. Então, isso é um dos problemas, né? A comodidade, mas o principal de eu fazer a coleta dessa água, conduzir ela da forma correta, é que água, gente, não se brinca com água, tá? Água escoando, ela pode provocar inúmeros prejuízos, tá? Tem também proliferação de alguns insetos, né? A água, quando toca o chão, ela vai estar ali contaminada com com esgoto, infelizmente, né? O pessoal joga esgoto na rua, a gente já viu que é errado. Então, ela pode também estar contaminada com alguma coisa que possa transmitir uma doença, tá? Então, por que que é importante eu captar ela? Eu evito alagamentos, erosão do solo, enxurradas devido ao escoamento dessa água. Alagamentos,
se eu conduzo ela bem, o sistema de drenagem ela tem a função também de não deixar nenhum local com acúmulo de água. Erosão do solo. Quando a água está escoando e não existe proteção contra o escoamento, ela vai carrear finos, ou seja, ela vai levar alguns grãos de solo, grão de areia, grão de argila que estão presentes ali e causar aquelas, como o povo diz, né, mais simples, as grotas, né, causadas pelo escoamento da água da chuva. E dependendo do tamanho dessas erosões, elas podem causar inúmeros estragos. Estraga em asfalto, leva calçada, derruba casa, sim, tá? Dependendo da situação, da área de risco, etc. Enxurradas. Eu uso esse exemplo desse local, lá aqui em Juazeiro, que eu fiquei no prego. Aliás, eu não fiquei no prego, eu fiquei enganchado, né? O carro estava funcionando. Há muito tempo atrás, eu estava andando numa chuva, depois de uma chuva bem pesada, já nem estava chovendo mais, andando ali na Ailton Gomes, perto daquele depósito de gás que tem ali, Nacional Gás. E aquele bairro que tem, eu esqueci o nome daquele bairro ali de cima, mas desce muita água ali. A água vem, passa pela Ailton Gomes para ir lá para o Parque Timbaúbas, né? Para a baixa ali do Timbaúbas. E é um rolo d'água grande. Aí eu estava passando com o carro, né? Só via água. De repente, uma pancada bem grande e como se fosse uma lombada. Eu estivesse passando na lombada. Era um tronco de árvore e o carro ficou como se fosse uma gangorra, né? Pendurado com essa tora de madeiras no meio do carro, né? Passou de pneu dianteiro e ficou o meio do carro balançando. Eu fiquei no prego. Então, é para você ver como essas enxurradas numa cidade, elas podem ser perigosas, porque, por exemplo, se fosse uma pessoa de moto, tinha caído ali, né? E o perigo maior também é porque ali tem uns bueiros bem grandes, pessoa ser sugada ali para dentro, se machucar, sei lá, no ferro, entendeu? Então essas enxurradas acontecem, e aqui em Juazeiro é muito comum essas enxurradas, muito comuns. Por quê? Porque não tem sistema de drenagem adequado nos bairros, certo? O sistema de drenagem ele tem várias funções, dentre elas retardar o acúmulo de água nos locais mais baixos, né? Então você coleta a água, joga ela dentro de uma tubulação e ela vai causar menos estragos do que se ela tivesse andando. Na verdade, ela não vai causar estragos, né? Do que se ela tivesse andando, né, correndo superficialmente. Que aí tudo que ela encontrar, ela vai levar, inclusive um tronco de árvore. Quais são as características das águas pluviais? Eu já adiantei um pouco. Ela é considerada pura, tendo a contaminação eventual causada pelo contato com o solo ou telhado. Aí é assim, pessoal. Tenta imaginar a água escorrendo na rua de um bairro comum aqui de Juazeiro e a água que escorre na rua de um condomínio fechado, que tem sistema de tratamento de esgoto e você não joga esgoto na rua. Você já consegue visualizar que o esgoto que ele escorre em bairros da cidade que tem aquele problema de jogar esgoto na rua, né, o esgoto que vem da cozinha e da pia, ele vai ser contaminado e praticamente só vai ser diluído um pouco, mas ainda é esgoto, né? Ou seja, ele é contaminado quando ele chega na rua, quando ele toca na rua. Porque até chegar na rua, né, ou seja, no telhado e no sistema de drenagem da casa, ele só teve contato ali com sujeira tipo pó, né? Como eu disse, no máximo ali um cocô de pombo, né? Um cocô de pássaro que está lá no telhado. Então, não é uma contaminação mínima, é considerada pura. Então, nesse momento, você pode até encaminhar ela para algum sistema de reuso, né, dessa água, para a utilização da água da chuva. Então, a sua contaminação é causada pelo contato com o solo, e se o solo estiver muito sujo, como por exemplo num bairro da cidade de Juazeiro, vai virar esgoto. Se tiver um bairro que seja mais salubre, que tenha coleta de esgoto e tudo mais, essa água vai simplesmente ser só com areia mesmo, tá? É uma água completamente limpa. Em caso de sistema de reuso, deve-se analisar estes contaminantes para determinar o tratamento. Exatamente. Se
Se você vai fazer um reuso de água de chuva, a utilização da água de chuva, você tem que coletar ela desde o telhado e levar ela direto para um reservatório, né? Um filtro, um reservatório. Porque se você deixar ela primeiro cair no chão, para depois querer coletar, ela vai ser contaminada com outros contaminantes, e aí o seu tratamento vai ter que considerar outras questões além dessa contaminação apenas no telhado, né? Você vai ter que usar uma estação de tratamento que não apenas tem uma caixa de areia, já vai ter que ter algum tipo de reagente, né? Bactéria biológica para poder consumir aquela matéria orgânica que está presente ali, tá certo? Então, você analisa qual é o material que você está usando para que você possa dimensionar a estação de tratamento. Qual estação de tratamento que você vai utilizar, beleza? Pessoal, alguma pergunta? Até agora não, beleza. Vamos lá. O que é e qual a função do sistema de drenagem pluvial? Ó, segundo a NBR que rege o sistema, que é a 10.844, sistema de drenagem predial, tá? É um sistema composto por tubulações, calhas, conexões e elementos condutores que captam e conduzem a água pluvial, as águas pluviais, evitando que elas causem estragos durante o escoamento. Qual o estrago que você consegue visualizar em um prédio, tá? Não estou falando de drenagem urbana. Qual o estrago que a água da chuva pode causar em uma casa, em uma edificação? Pode ter mancha no forro se tiver goteira, pode ter quebra calçada, né? Se você formar uma bica, se você deixar uma bica, ela quebra a calçada, tá? Se ela escoar pelo solo superficialmente, ela vai causar erosão. Tudo isso são estragos que vão ser causados devido ao escoamento dessa água, tá? Por isso que eu tenho o telhado, é um elemento de drenagem? Sim, são mini calhas, né, no telhado. E essas calhas elas vão encaminhar essa água para uma calha. O telhado vai encaminhar para uma calha, essa calha vai colocar essa água dentro de um tubo e a partir daí regem as mesmas diretrizes que a gente viu lá em esgoto, tá? É um escoamento em conduto livre, eu preciso de inclinações, vedação das tubulações para que não haja vazamentos e etc, tá bom? Essas tubulações devem recolher e conduzir a vazão de projeto até locais permitidos pelos dispositivos legais. Tem que ser estanque, faltou uma vírgula aí. Tem que ser estanque. Esse negócio de estanqueidade eu já falei muito aqui, né? Estanqueidade é quando a tubulação ela tem que ser completamente vedada, sem nenhum tipo de vazamento, tá? E tem que permitir limpeza. Então, por exemplo, quando eu tenho uma extensão muito grande do sistema de drenagem, eu tenho que fazer uma caixa de inspeção, do mesmo jeito que lá de esgoto, para fazer limpeza. Vamos dizer que cai uma folha. Se eu não coloquei uma grade lá em cima para reter essas folhas, se a folha entra dentro da tubulação, depois tem que ter uma caixa e essa caixa vai ter a função ali de possibilitar uma limpeza desse sistema, né? Do sistema de drenagem, tirar uma folha, tirar qualquer outro tipo de material que possa entupir a tubulação. Areia, tem que ter caixa de areia, tá? Depois eu explico o que é esse negócio de caixa de areia. Então tem que possibilitar aí a limpeza, desobstrução de qualquer ponto no interior da tubulação, possuir resistência mecânica aos esforços que irão incidir e não provocar ruídos excessivos. Nós já vimos que ruídos excessivos são causados quando eu não tenho fixação correta do tubo, né? Então, isso aí é simples. Paulo, qual material é usado para o sistema de drenagem? Pessoal, dependendo do porte, né, dependendo do diâmetro que precisa, essa drenagem começa a partir ali de tubulações de 75 milímetros, de PVC mesmo, tá? O mesmo material de esgoto é usado para drenagem. PVC mesmo, aquele branquinho,
as conexões, e aí se vai, quando for aumentando, aí você vem, vai para um tubo de 100 de PVC, até de 150 também, e quando você entra na drenagem um pouco maior, uma drenagem mais robusta, aí você vai para as manilhas de concreto, tá? Paulo, as manilhas de concreto, por que que ela é usada na drenagem urbana e não é usada lá no esgoto? Você disse que não é interessante usar lá em esgoto. É porque, pessoal, o tubo de concreto, apesar do concreto, quando ele é bem feito, ele ser considerado ali um material impermeável, ele ainda passa a umidade para fora, né? E se for esgoto, você não quer que o esgoto contamine o solo em volta do tubo, tá? Então tem que ser estanque. Já na drenagem, se houver alguma percolação da água numa tubulação de concreto, não tem problema, não vai contaminar, porque a água é uma água considerada limpa, ela só tem areia e alguns contaminantes leves ali, tá bom? Então por isso que manilhas de concreto são muito utilizadas para sistemas de drenagem, tá bom? Onde são necessárias? O principal elemento arquitetônico que é possível observar o sistema de drenagem é o telhado ou cobertura. Vocês já estudaram esse negócio de quedas de água, telhado e tudo mais, e vocês viram que, quando, dependendo do material que você usa no telhado, a inclinação dele tem que mudar, né? Então, vocês, apesar de o telhado ele fazer parte, compor a arquitetura, ele tem uma função hidráulica também de conduzir a água para os pontos de coleta da água da chuva, tá certo? Então, que no caso seriam as calhas e que entram nas tubulações de PVC, tá? Então, quais são os elementos? Eu tenho os elementos de captação, que são as lajes de cobertura, telhados, com uma ou mais águas, né, de queda, cumieiras, terraços, áreas de lazer, tudo isso são elementos de águas pluviais, né, que tem uma função de coletar águas pluviais, tá certo? E aí vem os condutores, que são assim o maior objeto de trabalho da gente. Calhas simples em beiral, né, aquelas calhazinhas pode ser de PVC, calha em platimbanda, que são aquelas calhas metálicas, tá? De zinco, sei lá. Tubulações, né? Dissipadores de energia, eu vou explicar o que são, e etc. Então, assim, os condutores, basicamente, de todos eles aí, você tem que se preocupar mais são com as tubulações e as calhas, tudo bem? As tubulações, elas são prediais, são de PVC, e elas têm uma função de levar água. Isso é sempre importante, tá, gente? Olha, lá em Água Fria a gente viu. A água vai de onde para onde? A água ela chega na rua, tem que ir para o reservatório superior e do reservatório superior descer para abastecer todos os pontos de consumo. O esgoto pega a água nos pontos de consumo e desce até o nível da rua para levar essa água embora, ou para ir para o sistema de tratamento. E drenagem? Drenagem vem lá do telhado, passa através dos pavimentos e vai levar essa água para onde? A água de um prédio, ela tem que ser destinada para o passeio, tá? Quando eu digo passeio, é ali o meio-fio, tudo bem? Aí deixa eu explicar um negócio para vocês. De quem é a responsabilidade? De quem é a responsabilidade de, vamos dizer assim, destinar a destinação final da água da chuva? É do poder público, tudo bem? Então, você jogar a água da chuva na rua, tá certo. Você não tem a obrigação de dar destinação à água da chuva, não. O problema é a maneira com que você joga essa água na rua. A maneira correta é você colocar no meio-fio, né? Perto do meio-fio, para que essa água ela vá para a sarjeta e, consequentemente, para o sistema de drenagem da rua. Boca de lobo, né? Entra na tubulação e tudo mais. Só que tem gente que joga essa água a 60 centímetros de altura na parede da casa. Ou seja, quando está chovendo, a chuva é a menor preocupação da pessoa que está andando na rua.
né? Porque você vê um monte parece umas torneiras abertas jogando água na sua canela. Você tem que andar longe, longe da rua, porque está um rolo d'água descendo, porque não tem drenagem, e perto das paredes da calçada, umas bicas jogando assim. Quando não é lá em cima, né? Jogando a bica mesmo, você não consegue passar. Então, gente, o erro é a maneira com que você lança essa água no passeio, né? Nem na altura da canela e nem uma bica, pelo amor de Deus. Isso a gente vê, viu? Tenta andar na chuva nas calçadas. As calçadas já são imprensadas. Aí aqui de um lado tem a parede da casa, sem recuo nenhum, jogando água de cima aqui. E desse lado de cá é o rolo d'água descendo na rua, né? Ou seja, você fica aqui tendo que desviar das bicas e ainda correndo o risco de ser molhado com algum carro. Então, realmente, o sistema de drenagem da nossa cidade, assim como na maioria das cidades do mundo, do Brasil, são precários, né? Principalmente no que diz respeito à fiscalização do lançamento dessa água no passeio, tá bom? E eu, sinceramente, até agora nenhum, eu não vi nenhum tipo de fiscalização quanto a isso e eu acho que nem vai existir, tá? Então, cabe aí a nós pensar pensar nisso para melhorar aí o meio urbano, né? Então, como é que eu vou drenar a água da chuva? Eu falei para vocês no exemplozinho que eu fiz, né, aqui em sala, eleva a casa a um nível mínimo que dê para jogar essa água lá no meio-fio, tá? Se você colocar a casa muito baixa ou muito alta, você vai estar, vamos dizer assim, prejudicando vários aspectos de instalações hidráulicas, né? Então é interessante que você calcule essa inclinação, né? Então ali eu falei para vocês, perto de 40 centímetros do nível da rua é o interessante para você estar trabalhando sua arquitetura, e não mais 7, mais 10, tá bom? Bom, quais são as características das tubulações e galerias pluviais? Pessoal, capacidade é um elemento que também tem que ser dimensionado, tá? Como é que eu faço dimensionamento, Paulo? É o seguinte, a relação é bem simples. Dependendo do porte da chuva, você tem mais água ou menos água, correto? E dependendo do tamanho do telhado, você tem mais água ou menos água, correto? Então, basicamente, as duas variáveis para o dimensionamento são essas: a intensidade de chuva, que é calculada isso, e o tamanho do telhado, tá? Então, ó, as tubulações você tem que verificar a capacidade dessas tubulações, a declividade delas, mudança de direção. Do mesmo jeito lá de esgoto, eu preciso ter cuidado na drenagem para não facilitar entupimentos. É óbvio que no esgoto eu tenho já a presença de sólidos, então aqui na drenagem de águas da chuva, espera-se um líquido com menos sólidos. Então, beleza. Você tem menos possibilidade de entupimento. Mesmo assim, é interessante você usar caixas de passagem espalhadas pela casa. Como é feito o dimensionamento, né? Então, ó, o dimensionamento é feito considerando a intensidade da chuva em milímetro por hora e a área de captação, né? Então, aqui, ó, como eu disse, intensidade de chuva e o tamanho do telhado. Esses dois parâmetros geram uma vazão de projeto, perdão. Aí vamos lá. Eu tenho que fazer entender esse negócio de vazão de projeto, tá bom? Então, guarda esse nome aí, anota esse nome aí, vazão de projeto. Vamos entender o que que é. Pessoal, vocês lembram de uma época que choveu tanto, mas tanto, que derrubou umas pontes aí no caminho de Caririaçu, acho que Farias Brito, Vaze Alegre, derrubou um monte de ponte. Em Barbalha, teve uma ponte que ficou quase caindo, aí tiveram que interditar ela para fazer os reparos. Isso faz, eu acho, uns 8 anos, por aí, certo? Uns 6, 8 anos. Por que é que de lá para cá nós não estamos observando mais esse tipo de problema? Porque, porque existe na hidrologia ciclos, certo? Só que esses ciclos, eles não são, vamos dizer assim, 100% circulares, né?
eles são meio que ovais e em períodos diferentes. Então, eu vou ter época que a intensidade de chuva numa região é bem maior, certo? E tem épocas que a intensidade de chuva ela já é menor. É óbvio que nós temos os períodos dessa chuva, né? Nós temos os períodos bem definidos. Geralmente começa ali em dezembro aqui na nossa região. Começa ali perto de dezembro e vai até agora, em junho, ainda tem umas chuvinhas, né? Geralmente, que é perto do São João, a gente. São João, gente. São João. Tanta comida boa que a gente não vai comer. Olha, eu não faria, né? Eu não faria, eu não faria questão de carnaval. O carnaval deveria ter sido cancelado, né? Carnaval deveria ter sido cancelado. Mas a festa de Barbalha e o São João é muita, assim, porque são coisas culturais, né? Tem muita comida típica. Olha o gordo falando. Tem muita comida típica e tudo mais. Então, realmente vai ser a falta. Eu vou sentir falta desses momentos aí de São João e de festa de Santo Antônio de Barbalha, que era muita comida típica, muita cultura, né? Então, assim, não estou falando das festas, não, né? Festa também é bom, né? Mas estou falando mais da parte, assim, cultural, né? O negócio da fogueira e tudo mais. Sim, voltando. É, até esqueci já. Peraí, tô retomando aqui. Sim, então esses períodos, né, de chuva vem de dezembro até mais ou menos junho ali, tá? Ixi, Maria, deixa eu ver o comentário aqui agora. Pois é, uma facada no ter São João. Isso aí é. Pois é. Infelizmente, mas sei lá, vai dar certo, né? Ou essas festas a gente sabe que vão ter, né? Que como rola dinheiro, emprega muita gente, vai ter que acontecer mesmo que seja em outros períodos, né? Já estão falando aí da Hipócrates em dezembro, nas férias de dezembro. Então vai acontecer. Então não sinto muita falta das festas, não, porque eles vão acontecer. Mas esse período de São João, a parte cultural mesmo, eu acho que não tem como, né? Realmente vai pular, infelizmente. Bom, então esse período de chuva, ele não é igual todo ano, não é a mesma intensidade de chuva todo ano, né? Tem época que não chove, tem época que chove, é só conversar com alguém do campo. Eles vão dizer para vocês, ó, esse inverno, eles chamam de inverno. Esse inverno não vai dar certo, não vai ser bom, não. Ó, o inverno do próximo ano vai ser bom, né? Então, assim, esse tempo de retorno da chuva é chamado de tempo de retorno, ele varia ao longo dos anos, tá? Se eu pego o tempo de retorno de 2 anos, por exemplo, eu posso pegar uma intensidade de chuva bem pequenininha, porque é uma amostra bem pequena, né? É uma amostra pequena, 2 anos. Mas se eu pegar, por exemplo, um histórico de 50 anos, pessoal, dentro dessa faixa de 50 anos, teve alguma chuva bem grande, bem absurda? Com certeza teve, né? Ou seja, a ideia é mais ou menos essa. Quanto maior o tempo de retorno, maior é o índice de chuva máxima que foi observada, tá certo? Ou seja, maior o rolo d'água. Então, quando você vai fazer um projeto urbano, você usa um tempo de retorno muito longo, tá? Ou deveria-se, né? Porque o que a gente vê muito dos projetos urbanos é que é assim, ó, a pessoa, uma engenharia faz o projeto, isso acontece muito com a arquitetura também, viu? Uma engenharia faz o projeto, e aí quando você chega para fazer, vamos dizer assim, a licitação, o orçamento e tudo mais, ó, não tem recurso para isso não. Tira isso, tira isso, tira aquilo, tira aquilo, tira aquilo, para poder encaixar no orçamento. Aí fica um elemento que não foi dimensionado corretamente. Depois ele foi suprimido para caber no orçamento, né? E acaba não resolvendo o problema. Então você tem ali uma obra, né, de drenagem, por exemplo, que numa chuva de 5 anos já vai dar, já vai passar água por cima, ou seja, já vai estar sobrecarregado, entendeu? E a drenagem, a característica dela é que ela vai passar mais tempo seca, o sistema de drenagem vai passar mais tempo seco do que funcionando, do que a plena carga, tá?
Então, por exemplo, tem sistema de drenagem, se for bem dimensionado, que vai passar 10 anos sem ser topado, sem ser, vamos dizer assim, utilizado 100%. Mas ele é para estar pronto para uma chuva de 100%, entendeu? Do seu projeto. Então, por exemplo, esse ano, agora, esse ano, no começo do ano, teve uma chuva em São Paulo, gente, que alagou muita coisa mesmo. Você via lá, era vídeo de subsolo de prédio completamente tomado de água, né? Tiveram que fazer bombeamento para jogar essa água para fora. Então, um monte de carro, um monte de loja alagada. Ali é óbvio, não necessariamente choveu no local, né? Porque já que tem um rio Tietê lá, que foi completamente esmagado, depois na outra aula a gente fala sobre isso. Quando veio o rolo d'água, não aguentou e transbordou, né? Então, um sistema de drenagem, ele depende muito do tempo de retorno dessa chuva de maior intensidade, tá? Paulo, e esse dado de quanto de chuva, eu vou pegar onde? Pessoal, geralmente os órgãos que fiscalizam, ou então instituições de ensino, fazem estudos para ver qual é o pico de chuva de uma determinada região. Aqui na nossa região, nós temos a FUNSEMI, tem dados históricos, mas o dado que eu particularmente, quando eu vou projetar, que eu gosto de usar é um artigo científico da professora Selmi Torres, foi minha professora na UFCA. Ela é da UFCA hoje, mas ela foi da UFC e quando eu fiz faculdade, e ela fez um estudo na época da UFCA ainda do ciclo hidrológico aqui da região. Eu acho que o tempo de retorno que ela colocou foi de 20 anos, 15 anos, uma coisa assim. E o pico de chuva daqui, de Juazeiro, é 150 milímetros por hora. O que é que isso quer dizer? Bom, é como se eu pegasse uma bandeja de 1 metro por 1 metro, com ela com uma determinada altura, né? E eu vou analisar uma chuva durante 1 hora, tá? Uma intensidade de chuva durante 1 hora. É óbvio que tem maneiras de se medir isso para você não ficar com um monte de bandeja e toda hora tá indo lá medir na hora da chuva, esperando a chuva para medir, né? Não é bem assim. São dados históricos, então é um levantamento que é feito a partir de dados da FUNSEMI, tá? E a própria FUNSEMI tem maneiras diferentes de medir isso, dados matemáticos, né? Por exemplo, eu não uso uma bandeja de 1 metro por 1 metro. Isso é como foi feito a padronização. Mas usando a matemática, eu posso fazer um recipientezinho bem pequenininho, em forma de cone, que é chamado de pluviômetro, que ele é posicionado e ele, num ciclo, né, você vê quantos milímetros choveram naquela noite. Então, por exemplo, o dado de 150 milímetros por hora é o dado de uma chuva com um tempo de retorno alto, ou seja, a maior chuva. Quer dizer que em uma bandeja de 1 metro por 1 metro, depois de 1 hora de chuva, ela fez uma lâmina d'água de 150 milímetros, ou seja, de 15 centímetros. Geralmente, essa medida de hora, ela não é 100%, vamos dizer assim. Ela é um abrangente de uma chuva intensa, mas num espaço de tempo menor do que 1 hora. Por quê? Nenhuma chuva muito forte, ela demora mais do que 10 minutos, tá? Ela tem aquela grande carga e depois fica uma chuva mais leve. Por que isso? Porque, gente, vocês têm que lembrar de onde é que vem a chuva. Vem da condensação da água lá nas nuvens. E nenhuma nuvem consegue carregar grande volume de água por longo período de tempo, né? Então, quando ela se une com outras nuvens e tem um volume de água maior ali, ela condensa. Então, não tem, assim, aquela chuva que vai passar, aí é chamado de temporal ou tempestade, que vai passar 1 hora com a mesma intensidade forte, não. Ela chove ali 10 minutos forte e depois fica só os chuviscos com intensidades menores, tá bom? Então, isso é a unidade de medida de chuva. Quando você ouve no jornal dizer choveu tantos milímetros em Juazeiro do Norte, desculpa, não é choveu aquela quantidade de milímetros ali por hora. É o que choveu durante a noite inteira, porque geralmente a FUNSEMI ela faz ciclos, se eu não me engano, de 12 horas.
A cada 12 horas eles verificam o pluviômetro, secam ele e deixam para a próxima chuva. Então, 12 horas é o período da noite, por exemplo, tá certo? Então, em Juazeiro choveu, por exemplo, 60 milímetros em um período de 12 horas. Não é que choveu 60 milímetros por hora. Se fosse uma chuva de 60 milímetros por hora durante 12 horas, acabava com um Juazeiro, entendeu? Não precisa nem ser 150, 60 mesmo já acaba. Então, esse aí é o dado, tá bom? De intensidade de chuva. Então, voltando aqui. Milímetros por hora e eu tenho a área de captação, certo? Então, vamos lá, ó. A NBR 10844 fixa o número de anos em que a vazão de projeto pode ser atingida ou ultrapassada. É o negócio do tempo de retorno que eu falei para vocês. Para que o pico histórico, aí aqui está a página do nosso livro, tá? Do Carvalho Júnior, que ele cita essa parte de drenagem, se vocês quiserem pesquisar, página 186, seja considerado no dimensionamento, tá bom? Então, esse pico histórico no dimensionamento, ele é importante para que eu faça, para que eu saiba quanto de volume de água que eu vou conseguir reservar no máximo. Lembrando que é o máximo, tá? Não adianta, pessoal, você dizer assim, eu vou fazer um sistema de armazenamento da água da chuva na minha residência. Não adianta você fazer um negócio com 10 mil litros para reservar. Por quê? Porque 10 mil litros você vai encher rapidamente, só que o período de chuva aqui na região ele não é longo demais. É metade do ano, vamos dizer assim, e nessa metade do ano eu ainda tenho períodos, por exemplo, como a gente passou agora, que passou mais de mês sem chover, né? Então não adianta você fazer um sistema super grande que vai ser cheio somente no período de chuva mais intensa, nos meses aí de fevereiro, março, né? No começo de março, tá bom? Não adianta você ficar exagerando no sistema. Você vai fazer um sistema intermediário ali que seja coerente para você utilizar essa água no período que não chove, tá? Então, teoricamente, uma cisterna de armazenamento de água, ela vai ficar cheia ali durante um período, quando ainda estiver chovendo, vai ficar cheia. E quando chegar setembro, agosto, que a seca vem forte mesmo, você começa a utilizar ela, usa ela durante um mês e meio, dois, e depois cessa. Você não usa mais ela, esperando a próxima chuva, tá? Então não é um sistema que você vai. Não faça igual um cliente meu, acho que eu já falei aqui em sala. Um cliente meu de Missão Velha, que ele tem uma cisterna de 20 mil litros. Cisterna de 20 mil litros, para o empreendimento dele lá, não é tão grande, não, tá? Mas mesmo assim, além dessa cisterna de 20 mil litros, que ele capta água dos galpões lá do galpão dele, ele ainda tem uns 5 poços espalhados na propriedade e quatro, umas 4 torres de água, caixa d'água. Então, assim, ele é obcecado por água mesmo, né? Então, assim, é um exagero, não precisa. Ele usa essa água toda? Não. O poço nunca vai secar, né? Aqui na região, o poço nunca seca, tá? Armazenamento de água em excesso, assim, em grandes quantidades, realmente são regiões semiáridas que não têm a facilidade de água, né? Armazenar água só se realmente necessário. Então, ó, como é que é feito o dimensionamento, pessoal? A vazão do projeto ela é dada por essa formulazinha aí, tá? O I, deixa eu botar aqui, ó. Pronto. O I é a intensidade pluviométrica, que é aquela intensidade que eu falei para vocês, né? Nossa região é quanto? 150 milímetros por hora, com um tempo de retorno aí de 20, 30 anos. Área. O A é a área de contribuição, ou seja, a área do telhado. O 60 é uma unidade adimensional, só para realmente fazer a transformação das unidades. E o Q é a vazão de projeto em litros por minuto, tá? Como eu tenho ali milímetros por hora e metro quadrado em cima, o 60 vem para fazer a transformação das unidades para que o resultado seja em litros por minuto, tá bom? Bom,
Cada tipo de calha possui uma vazão máxima por declividade. Então, aqui no Carvalho Júnior, na página 191, fala sobre isso. Eu vou mostrar depois rapidamente só esse negócio de vazão, de cada tipo de calha, só para efeito de curiosidade, mas a gente não vai usar aqui na disciplina, não, tá bom? A reutilização das águas da chuva depende do tipo de contaminante, né? Que ela foi submetida. O reaproveitamento necessita de uma infraestrutura adicional nas instalações hidráulicas. Então, assim, se na casa de vocês você quer fazer a reutilização da água da chuva nos vasos sanitários, por exemplo, né, na água dos vasos sanitários, você coleta a água da chuva, tira aquele pó, aquela sujeira, e vai ter que bombear ela para cima de novo, para um reservatório separado, para que esse reservatório abasteça os vasos sanitários. E é óbvio que as tubulações do vaso sanitário vão ter que ser uma instalação à parte, né? Então, não é muito difícil você ver esse tipo de instalação, tá bom, gente? Não é um negócio assim de outro mundo. Principalmente porque o vaso sanitário é um elemento que gasta muita água. A cada descarga vão ali 6 a 9 litros, né? Então, se você faz um reaproveitamento para o vaso sanitário, é válido, tá? Porque você economiza, sim, uma boa parte de água. Mas o maior mesmo é quando você tem uma área muito grande de grama, tá? Quando você tem ali jardins, você tem plantas e tudo mais, você usa para aguar essas plantas, né? E não precisa de um reservatório a mais, de uma tubulação a mais, etc. Paulo, se paga a economia que eu tenho em água, paga o investimento de eu colocar um outro reservatório, uma bomba levando essa água da chuva, né, de uma cisterna para um reservatório separado e uma tubulação separada para o vaso sanitário? Paga, gente, se paga. Pensando que uma casa ela vai ficar aí uma vida útil 40 anos, 50 anos, é óbvio que vai se pagar, né? Então, se eu tiver uma economia de R$ 50 por mês, que seja, eu não vou demorar mais que 2 anos para pagar o investimento, não, tá? Não é uma coisa cara demais assim se colocar, tá? É só um reservatório, uma caixa, uma bomba hoje para um duplex, né? Uma bomba que consegue elevar aí a 10 metros, é R$ 300, né? Aquela bombazinha sapo pequenininha. Se compra o sistema de Boys, dá certo demais, tá bom? A vazão a ser drenada. Então, eu tenho que ter a intensidade de chuva, o tempo médio de chuva diária, as áreas permeáveis. Isso aqui eu falei no slide passado, tá bom? Para eu ter essa intensidade de chuva, tá? E quanto mais área permeável, menor é a vazão de água a ser drenada. Então, é mais ou menos assim. Se eu tenho um prédio, acontece muito no Recife. Recife estão fazendo muito isso. Se eu tenho um prédio que ele tem uma projeção na cobertura de 700 metros quadrados, quer dizer que são 700 metros quadrados de coleta de água de chuva, correto? Nem sempre. Se a proposta do arquiteto tiver um jardim suspenso lá em cima, né, com grama ou com outro tipo de material, de planta, né, um jardim, está ficando bem comum isso, você vai ter um consumo de água lá em cima, né? Porque as plantas vão absorver essa água, fazer fotossíntese e liberar oxigênio, né? Então essa água ela retorna, ela é quebrada, né? E retorna para a atmosfera em forma de oxigênio, tá? Então nem, não é 100% da água dessa cobertura que vai contribuir, tá? Então são cálculos bem mais específicos, mas que são positivos. Então fica aqui a dica. Imagine, vocês já viram foto de satélite de Juazeiro, já? Com certeza. Agora imagine aí que 30% daqueles telhados que você vê numa foto de satélite, 30% só, tivesse telhado verde, né? Uma laje verde, né? Um jardim ou coisa parecida. 30% da área urbana fossem, fossem com plantas. O microclima na cidade ia mudar completamente, né, gente? Então,
quanto mais vocês que são os arquitetos, pensarem nisso, né, pensarem na influência do seu projeto no meio urbano, na vida das pessoas, mais vamos dizer assim, tomadas de decisão positivas vocês vão ter, no que diz respeito à arborização, a respeito ao meio ambiente, diminuição dos problemas urbanos, né, o microclima da cidade, etc. Tá bom? Bom, então, continuando aqui, e as áreas de captação para o reaproveitamento devem ser impermeáveis. Então, por exemplo, se eu vou coletar água para levar para uma cisterna, eu tenho que ter, por exemplo, uma laje, ou um telhado, algum pátio que tenha um dreno, então tem que ser impermeável, tá bom? Eu não posso querer coletar água da chuva em um dreno, em um dreno subterrâneo, tá? Não é muito interessante, porque você vai ter mais contaminantes ali. E essas áreas de contribuição, eu tenho que verificar quais são no total, né? Somando essa área aqui, a área de captação, a área permeáveis, subtraindo as áreas permeáveis. Tem um exemplo aqui para a gente dar uma olhada. Aqui, por exemplo, nessa casa, ó, eu tenho 100% da projeção do telhado sendo coletado para reaproveitamento. Respondam aí no chat. Qual a porcentagem aí de 100% desse telhado está contribuindo com o reuso da água? 50, né? Ó, se você olhar aqui, ó, eu tenho um telhado de duas águas e eu só tenho a coleta da água nessa calha aqui, ó, de um lado. Desse lado de cá não está, tudo bem? Então, essa água aqui, ela vai cair na grama aqui. Mesmo que seja permeável, eu não posso reaproveitar mais ela. Então, tem que usar aqui, tá? Esse sistema aqui, pessoal, em particular, ele não é um sistema assim muito usado aqui no Brasil, porque daqui a pouco eu explico quando eu chegar nessa parte final, tá? Então a água que é coletada passa por um filtro para não deixar a folha entrar no reservatório, tá bom? Esse filtro não é um negócio muito complicado, não, é só uma grelha, é uma grelha que joga fora as folhas, né? Joga fora qualquer coisa maior do que aí 3 centímetros, 2 centímetros, e deixa a água passar para um reservatório. Nesse reservatório, eu vou ter uma bomba ligada nele, e essa bomba, nesse exemplo aqui, está ligando através de um sistema de pressurização aqui, ó. Esse aqui é um leitor de pressão, né? Ele vai ligar essa bomba para poder encher o reservatório do vaso sanitário. Por que que, e para as torneiras? Por que que esse sistema aqui ele não é muito usado? Primeiro, porque esse sistema da bomba com um medidor de pressão na tubulação, ele funciona assim. Toda vez que eu abrir aqui, a pressão dentro do tubo vai diminuir e esse controle aqui, esse sensor, ele vai sentir isso e ligar a bomba. Então, é um sistema que a aquisição é cara e a manutenção também existe. Você tem que ter dado manutenção. E, como eu já disse muitas vezes aqui, brasileiro não gosta de pagar caro no investimento e não gosta de manutenção. Então, o mais fácil aqui é o quê? Bota um reservatório aqui em cima, mais um, né, separado. Essa bomba vai ter só um controle de nível para quando aqui encher, ela desliga. E ela vai jogar essa água no reservatório. E aqui, por gravidade, vai abastecer torneiras para lavagem de alguma coisa, mas geralmente interna é meio difícil você usar isso. Você não vai tomar banho com água que passou pelo telhado, né, da chuva. Vai encher os vasos, essa tubulação para encher os vasos, e torneira de jardim. Aí sim, né? Bota a torneira de jardim ligada nesse reservatório também para aguar a água da chuva, ou aguar o jardim, tá certo? Então, aqui é um exemplo de como você pode fazer esse sistema de reaproveitamento. Aí vamos lá. Paulo, eu tenho que ocupar um espaço dentro da casa para esse sistema? De jeito nenhum. Essa cisterna aqui, que nesse exemplo está dentro da casa, ela pode ficar aqui fora, subterrânea. E a bomba pode ser dentro do reservatório, tá? Então, hoje em dia está muito fácil fazer isso. Então, basicamente, é um reservatório aqui, na parte subterrânea, e as tubulações que levam até o reservatório superior, tudo bem? Então fica bem mais simples.
Aqui, ó, se eu tiver um grande telhado, né? Isso aqui geralmente ocorre em prédios mais altos, que eu tenho ali uma cobertura. A própria coleta aqui, ó, coletou a água da chuva. Você bota aqui aquela grelha, né, para filtrar, para não deixar nenhuma sujeira entrar. E você já joga no reservatório, já fica lá em cima e já vai descer abastecendo. Ótimo isso, né? Aí vamos lá, Paulo, chegou setembro, esse reservatório secou e, e o vaso não pode deixar de funcionar. Aí tem que ter um sistema de interligação, né? Um sistema de backup, vamos dizer assim, que liga o reservatório convencional a esse reservatório para quando não tiver chuva usar, tá bom? Tem que ser bem pensado isso daí. A superfície de captação, então, é essa, ó, o telhado. Você vai fazer o cálculo de quanto que ela vai contribuir, tudo bem? Um exemplozinho rápido aqui, ó, só para mostrar para vocês. Vou mandar esse slide para vocês, então fiquem tranquilos. Vamos dizer que a intensidade média da chuva no período chuvoso é de 150, eu usei a chuva daqui da região, 150 milímetros por hora, com 2 horas de chuva. Ou seja, eu vou ter ali, nesse período, 300 milímetros de chuva, mas vamos fazer o cálculo. A área do terreno ela é de 200 metros quadrados, a área construída é de 120 e a área permeável de 80. Ou seja, vamos continuar aqui, né? Depois eu digo qual é a conclusão disso aí, tá? Considere apenas a drenagem das áreas impermeáveis. Considerando o reaproveitamento de água, dimensionar o reservatório de água a ser reaproveitada para 4 dias de reserva, tá? E o diâmetro máximo das tubulações que conduzirão o excesso até o passeio, tá bom? Vamos lá então, ó. Eu tenho aqui a intensidade da chuva, digam sim. Eu tenho a área do telhado, sim. A área construída, ó, a área do terreno é 200 e a área permeável é 80, certo? A área permeável, ou seja, que a água percola, a água consegue entrar no solo. Então sobra o quê? Os próprios 120 metros quadrados de área impermeável, tá? Então nós temos aqui a área de contribuição e nós temos a intensidade da chuva. Eu já sei qual é a vazão desse projeto, tá bom? Já dá para fazer. Então, ó, aqui é só essas informações aqui de forma de desenho, tá? Mas não precisa não precisa se preocupar com isso, tá? Esse exemplo sobre a altura da frente dos fundos, nós já fizemos um exemplo sobre isso, né? Nós vimos que eu preciso ter a extensão aqui, ó, por exemplo, 20 metros. Qual é a declividade de uma drenagem de água pluvial? Pode ser de até 1%, né? 1%. Então, 1% em vinte metros dá 20 centímetros só. Se você somar a tubulação de 100 milímetros, que é o comum, vai dar uns 30 centímetros aí de elevação necessária mínima para você jogar a água daqui do fundo para frente da casa, tá bom? Então, como é que é esse dimensionamento? Primeiramente, eu tenho que escolher qual a inclinação. Para drenagem, a norma fala de 5%, mas é interessante você usar de 1, tá? De 5% é muito perigoso você usar, porque na hora da execução o cara pode fazer um bucho na tubulação e essa água fica acumulada lá dentro. Então, por exemplo, aqui, ó, PVC, cobre ou alumínio, né, a tubulação. Capacidade em litros por minuto. Um tubo de 50 tem uma capacidade a 1% de inclinação de 45 litros por minuto. De 75, 133, de 100, 287. No geral, gente, se passar de 100, você não vai usar um tubo de 125 ou de 150. Você usa dois tubos de 100, tudo bem? E a vazão, como é que eu faço o cálculo? Vamos ver aqui. Não está indo. Não está indo, não está indo. Peraí. É esse cálculozinho aqui, tá? Ó, a mesma formulazinha lá que a gente tinha feito, beleza? Então eu quero que vocês façam esse dimensionamento aqui, tá? Para 4 dias. Qual o tamanho do reservatório para uma chuva que acontece durante 2 horas por dia? Então vocês usam esse cálculozinho aqui. Então, por exemplo, qual é a vazão que eu vou observar? Vou fazer aqui rapidinho só para ficar gravado aí, vocês tiram a dúvida comigo se precisar, tá? A intensidade da chuva é 150,
Qual é a área de contribuição? 120 divididos para 60 vai dar uma vazão de 300 litros por minuto, tá? Então, olha só, 300 litros vezes 2 horas vai dar 36 mil litros, tá? Então, 36 mil litros seria a reserva de água para você fazer nesse caso aqui, se você quiser reservar ela para um dia. Para 4 dias, se você quiser reservar, vocês vão ter um número aqui astronômico. E é isso que eu quero que vocês observem. Se você fizer uma reserva para 4 dias de reserva, você tem um volume numa áreazinha pequena, um volume muito grande. Então não adianta você querer armazenar água para passar os 6 meses de estiagem com água armazenada. Senão você vai cair no que eu falei para vocês de um cliente em Missão Velha que tem 20, ó, ele tem 20 mil litros de reserva, mais um monte de castelos d'água, que devem dar mais do que o dobro disso. Desculpa, eu falei errado, não é 20 mil litros não, 20 mil litros é pouco. 20 mil litros é um caminhão tanque, um caminhão pipa. Ele tem 200 mil litros, tá? O exagero é porque ele tem 200 mil litros. Senão vocês vão cair nesse caso, né, de reservar água demais sem necessidade, porque nunca vai faltar água durante um mês, 2 meses, tá bom? Então, a reserva, esse exemplo de dimensionamento aqui, essa parte aqui de 4 dias de reserva vai lhe mostrar que você não é para dimensionar um sistema para você reservar muita quantidade de água, não, tá bom? Então, vocês vão resolver isso para mim, eu vou botar uma atividade lá para a gente botar a resposta desse exercício lá, tudo bem? Aí eu boto essa foto aqui para vocês verem. Alguma dúvida, pessoal, sobre drenagem de chuva? Vocês viram que basicamente essa tabelinha aqui, ó, ela fala sobre a capacidade de condutores horizontais. Paulo, e os verticais? Pessoal, se você faz os horizontais, o vertical é óbvio que ele tem uma facilidade de escoamento, você não precisa se preocupar, né? Então, por exemplo, se você vê que o tubo de 100 a uma inclinação de 5% ou de 1%, consegue suportar a água que é coletada daquele telhado, não precisa mais se preocupar com esse tubo na vertical. Por quê? Porque a água tem mais facilidade de escoar, tá bom? Então, se você dimensionar ele na horizontal, use esse mesmo diâmetro quando ele descer, quando ele for na vertical. E quando chegar lá embaixo, só ver realmente o cálculo novamente, para ver se é a mesma quantidade de água, que aí ele simplesmente vira e continua, tá? Só lembrando, tem algumas regrinhas que eu vou falar para vocês na próxima aula, que o, quando o tubo desce, ele não é para seguir um grande trecho de tubo, não. Tem que cair numa caixa, uma caixa de drenagem, o mais próximo possível, tá? Ele pode até fazer a curva e andar um pouco, mas tem que ter uma caixa para que essa água tenha capacidade, para que não entupa, né? Para que não provoque ali algum tipo de obstrução ou redução de vazão temporária dessa água, tá bom? Jonas, rapidinho aqui então, ó. Eu tenho uma aula daqui a pouco. Intensidade da chuva, 150 milímetros, vezes, qual é a área? 120, é só substituir, tá? Dividido por 60. Então, a vazão em litros por minuto é de 300 litros por minuto. É uma vazão grande? É. Se você pegar aquele tambor de 200 litros, você enche 1,5 em 60 segundos. Então, é uma vazão grande, tá? Então, aí é uma chuva realmente muito intensa. E lembrando, eu falei para vocês que esses 150 milímetros, eles não ocorrem nos 60 minutos. Eles ocorrem em um período menor, tá? Então, por exemplo, eu vou conseguir encher esse tambor e meio durante todos os minutos dessas 2 horas? De jeito nenhum, tá? Você vai conseguir encher num período de 10 minutos a cada hora, mais ou menos, tá bom? Entendeu, Jonas? Então tu troca lá, tu substitui 150 milímetros pelo I. A área, 120 metros, tá? E aí você divide, você vai ter uma vazão em litros por minuto, tá bom?
Para efeito de cálculo, vocês vão ver o resultado desse trabalho, desse exercício, vocês vão ver que é uma reserva muito grande, que é para vocês não quererem reservar água de chuva. Ah, vou reservar água durante 2 meses para usar o resto do ano. Não, é um volume muito grande mesmo. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Tudo certo? Ó, eu vou colocar lá no grupo a foto daqueles dois trabalhos e quem está faltando resolver, tá bom? Resolvam, por favor. Muito importante que vocês façam essas atividades. Não é para compor nota que eu estou preocupado, não. Mas eu estou preocupado com o conhecimento de vocês, tá bom? Então, por favor, façam as atividades, estudem um pouco. Parece que vocês já entregaram o PA, não foi isso? Então, dá tempo agora, por favor, façam, que é para vocês não perderem esse conhecimento que quando eu faço uma atividade, quando eu faço uma atividade, eu penso assim, se para aquilo, como aquilo pode contribuir na formação. Então, se vocês não fazem, vocês estão perdendo um pouco aquilo que eu planejei de aprendizado, tá certo? Então, por favor, façam essas atividades. Eu vou colocar lá no grupo agora, tá bom? Um abraço para vocês, boa noite. Qualquer dúvida, meu WhatsApp aqui, tá certo? Se eu não responder na hora, é porque eu estou atendendo outras pessoas, tá bom? E força, vamos embora. Qualquer coisa a gente conversa amanhã, tá bom? Façam as atividades e uma boa noite. Tchau, gente.